Meus caros ouvintes, após muito tempo, finalmente voltamos com esse quadro que vocês simplesmente chamaram. A produção demorou bem mais do que deveria, porque aconteceram algumas coisas que fizeram rolar um bocado, mas isso não é o caso. Caso você não tenha visto o primeiro vídeo ainda, nesse quadro eu vou comentar de duas séries. Uma da franquia Super Sentai e sua equivalente em Power Rangers. Eu não vou explicar o que é Super Sentai, como funcionam essas adaptações americanas, eu acho que expliquei no primeiro vídeo, mas se não, pesquisa aí que é algo bem simples de se entender. Enfim, olá, meu nome é Encaixo, hoje vamos falar de Mirai Sentai Time Ranger e Power Rangers Força do Tempo. Sem enrolar muito, vamos lá. Tem uma coisa que eu preciso adiantar aqui que é em relação à posição das séries, no caso em Power Rangers. Fidelidade nunca foi uma norma na franquia em relação ao material original, diria que achar algo similar seria o estranho, porém isso mudou por uma série de fatores. Atualmente, Power Rangers é dividido pelos fãs em 4 eras. A primeira é chamada Zordon, porque justamente tinha um personagem que interligava Mighty Morphin até no espaço. Porém, após um evento nessa última série, que eu não sei se é um spoiler, mas por via das dúvidas vamos deixar no off, as séries passaram a não ter uma conexão direta, e por isso ficaram mais fiéis ao material japonês. Nesse vácuo existe Galáxia Perdida, ou Resgate e Força no Tempo. Eu gosto de catalogar todo esse período como simplesmente Era Saban, mas acho que só ouvi esse termo uma vez. Eu falei tudo isso porque Força do Tempo é bem mais parecido com Time Ranger do que SPD parecido com Deca Ranger, por exemplo. Então eu vou apresentar a história das duas séries ao mesmo tempo de maneira bem superficial, e quando eu for falar de cada série em específico eu vou falar suas diferenças mais relevantes. Enfim, vamos lá. Estamos no ano 3000. Aqui existe a Força do Tempo que é responsável por cuidar dos mais perigosos criminosos. Aqui vão ver a prisão criogênica de um dos mais procurados, só que seus aliados conseguem o libertar e usam uma máquina do tempo para fugir para uma era em que a Força do Tempo não existe, e de quebra levam toda a prisão com eles. Graças a isso, um grupo de cadetes embarca em uma nave para ir atrás do bandido, mas acabam se acidentando e se encontram com um homem dessa era. Por questões de conveniência, eles o adicionam ao grupo porque precisam de 5 pessoas para usarem os seus dispositivos de transformação, e assim começam a lutar para salvar o futuro. De maneira bem genérica, é isso. Quem já viu uma das duas séries ou já prestou atenção nas cenas mescladas pode notar que tem uma diferença absurda dos eventos, mas isso eu talvez fale com mais detalhes se for algo relevante. Por hora, vamos falar de cada série individualmente. Eu vou ser bem direto dizer aqui que Time Ranger é o tipo de série que só engrena lá pro final. O meio dela é muito, mas muito arrastado. Porém, a partir do episódio 37, se eu não me engano, que é quando o sexto membro aparece, fica um pouco mais interessante e a reta final é incrível. Tem um grande problema que eu vou falar nessa análise, que é que eu enrolei muito pra terminar Time Ranger, e Força do Tempo também, então eu não me lembro de muita coisa da série. Então não sei se isso confirma que a minha memória é péssima ou que de fato a série tem um vácuo muito forte. Apesar disso, tem alguns elementos que eu acho interessantes de se falar, mas superficialmente. A Rosa eu considero bem mal explorada, ainda mais porque ela é a que mais tem background. A família inteira dela foi morta pelo Dordonero, que vou passar a chamar de MC Sapão. Vou desafiar você! Tem um lance de vingança, o que é interessante porque ela é a mais fria do grupo e já esteve atuando na área de fato, sendo a líder. Mais pra frente também é revelado que ela trabalhou com um policial corrupto, que também foi preso junto do pessoal. O lance é que essas coisas só aparecem em seus respectivos episódios e nunca mais são comentados. Eles até têm um episódio pra aprofundar toda a solidão que foi a vida dela, mas isso é só um episódio, não é algo desenvolvido nesses 50. No máximo uma tentativa de romance com o vermelho que é... O azul e o verde ficam na mesma coisa, eles só são trabalhados em episódios bem pontuais, e a trama do azul, que eu não vou falar porque é spoiler, eu acho com um final bem satisfatório, apesar de que era óbvio. O amarelo, sinceramente, não me incomodou muito, só o romance com a mina do presente, que eu acho uma perda de tempo, porque fica um clima dela gostar do amarelo, mas achar que é o azul, enfim. Até o fato do verde ser um alien pouco importa, isso é usado no máximo em 3 episódios. O que tem um pouco mais de destaque é o vermelho, com o lance de assumir a empresa da família, isso persegue ele em muitos episódios, mas no fim, no miolo da série, isso fica bem de lado. Isso tudo são críticas bem tanto faz no final, porque é um problema que essas séries imensas têm que lidar com uma hora ou outra. E no fim das contas não me incomodou porque os personagens são bem legais. Eu não sei se foi a direção, se foi uma parte de improviso, mas em certas partes eu tava sorrindo pra tela vendo eles só ali agindo civilmente. Uma coisa que eu não falei é que o grupo de viajantes não eram íntimos. Eram só cadetes, foram escolhidos por azar, então demora um bocado pra todo mundo se entrosar e tal, o que contribui um pouco pra série ser meio cansativa, mas quando essa galera ficar próxima eu fiquei rindo e me apaixonando por todos. E o final pegou pesado. Tem o sexto membro também, mas eu vou deixar pra falar dele em um bloco específico porque ele merece. Essa é uma sessão bem curta porque, apesar da minha incrível memória, é uma série que no fim tem muita rebarba. Mas não deixem de vê-la por isso. A reta final dela é ótima, emoção atrás de emoção e com certeza vou sentir saudade desse povinho. Tem mais alguns detalhes pra comentar ainda, mas são coisas que eu vou deixar pra falar quando eu for comparar com Power Rangers. Pro vídeo não ficar muito longo necessariamente. Eu vou tentar ser o mais rápido possível nesse bloco porque ainda tem muita coisa pra ser dita, mas que série mid. Eu realmente não entendo porque ainda hoje falam que ela é super sombria e dramática. Eu entendo que pra 2001 ela lida com algumas coisas bem sérias e eu esqueci de mutar o computador. Eu entendo que pra 2001 ela lida com coisas bem sérias, ainda mais sendo focado pra crianças bem pequenas, mas nada disso é bem trabalhado. Viviam falando que o vilão é um dos mais complexos e interessantes da franquia e é só um maluco malvadinho qualquer que é convencido pelo poder da amizade. A série sofre muito,
mas muito mesmo com a questão dos americanos serem incapazes de pararem de falar por 5 malditos segundos. Cenas que seriam ótimas em ambas as versões perdem impacto porque eles não deixam os Saiyans trabalhar. Em um determinado momento da série, um outro personagem do futuro volta porque ele tem que fazer algumas coisas com os Rangers e ele é meio que descendente do vermelho do presente. Isso não é explicado em Power Rangers, mas provavelmente é isso também. Então ele manda o cara ver um drama muito legal e daí ele fica como líder por um tempo. Eles estão lutando contra um robô gigante e a Rosa fala algo do tipo: nós precisamos recuar, Tatsuya! Aí fica um climão e o capitão fala que depois eles vão resolver isso. Ninguém fala nada, apenas olham pra ela meio sem jeito, sem diálogo, sem trilha sonora. Há apenas um momento bem desconfortável até o capitão quebrar o gelo. Aí em Power Rangers eles falam: o que vamos fazer, Wes? E geral fica tipo: o quê? Wes? Quer dizer, Alex. Com uma trilha tensa no fundo. Eu sei que culturas diferentes fazem as coisas de forma diferente, mas vocês conseguem entender onde eu quero chegar. Em vários outros momentos eles falam coisas demais, colocam piadas demais. Isso é basicamente o pai do TikTok. Os personagens principais, pelo menos, ainda são algo que não tenho que discutir. São bem interessantes e esses sim têm desenvolvimento ao longo da série. Eles não mudam muito, com exceção do Wes, talvez, mas eles são carismáticos, têm seus momentos bem distribuídos pelos episódios e realmente eu gostei de todos. Mas agora, vamos começar a diversão. Eu fiz um bloco exclusivo pra esse cara por um motivo bem simples. O visual dele. É só isso mesmo, não tem um motivo realmente profundo ou sério. É só pra discutir de maneira bem livre sobre a confusão que eu, e imagino que muitas das pessoas tiveram sobre ele ser tão parecido com o Ranger Vermelho. Então, em nenhuma série é explicado isso. Se eu não me engano, em um RPG de Power Rangers dão uma expandida no que é o Ranger Quantum, mas na série original eles não explicam nada sobre ele e da aparência dele, e em Time Ranger também não tem nenhum motivo pra semelhança. Eu imagino que eles são parecidos por uma questão conceitual, o Tatsu e o Naoto são líderes muito similares, mas tem crianças diferentes e pá, ou talvez eles só precisam economizar, não sei. Enfim, os personagens em si, Naoto e Eric, têm o mesmo plot de invejar o vermelho principal, serem líderes do esquadrão e tentarem pegar o trono da empresa. Mas o destino deles é completamente diferente porque Power Rangers é covarde, mas aí é outra história. Eu não gosto muito do Eric, achei o personagem bem chato e realmente não gosto da conclusão abrupta dele. Fora que mesmo após ele virar um membro do time, tem uns episódios que eles e os Guardiões só evaporam e nunca fazem nada de muito relevante. No japonês são um pouco mais consistentes. Aqui é onde a festa vai começar de verdade. O grande diferencial de força dentro da Time Ranger é a adição/mudança do vilão principal. Enquanto lá no Japão nós tínhamos o MC Sapão, vai ter que me provar. Esse robô aqui que eu vou chamar de Pinóquio e essa mulher. Aqui nas Américas nós temos o Hansik, que é um vilão mid que não tem nada de realmente interessante. Temos o Pinóquio e a mulher, que agora é a filha do cara. E o MC Sapão virou só um alívio cômico que aparece de vez em quando e não é relevante. Big Frog MC. Falando primeiro do japonês, que é mais curto, são personagens bem tanto faz. Eles de início não passam uma vibe de vilão, sinceramente. São só uns mafiosos caricatos que querem dinheiro e é isso. Não são odiáveis nem nada do tipo, eles têm momentos bem engraçados, mas no geral são esquecíveis até mais ou menos o final, quando rola umas reviravoltas com o Pinóquio. Aí fica meio tenso quando ele dá uma despirocada total. Agora os guerreiros poderosos, o contexto é extremamente diferente. Aqui os inimigos não são aliens, são mutantes. Erros de laboratório que querem justiça pelo mundo que renegou eles e 99% deles cometem crimes hediondos, mas ok. Hansik busca vingança contra esse mundo que o renegou e sempre o oprimiu. E é isso. Eu entendo que um personagem que tem nas suas origens eugenia e preconceito é algo bem interessante, mas simplesmente não tem desenvolvimento nenhum. Quando tem os flashbacks do passado do cara, ele aparenta sempre ter sido escroto. E do nada no final ele muda de ideia porque sim. Com exceção de 1 ou 2 vilões da semana, todos são só bichos que mal falam e são puramente malvados, sem nenhum contorno de desenvolvimento. Aqui o Pinóquio até parecia promissor, mas no final jogam tudo fora. Eu não sei o que o pessoal vê de tão incrível nesse personagem até hoje, ele age igual qualquer vilão genérico que tem por aí, sem nenhum desenvolvimento de verdade, e a filha entra no mesmo bolo. Ela é simplesmente uma maníaca superficial que quer gastar e no final, magicamente ela passa a ver valor na vida humana e daí se redime. Simples assim. Agora a parte que realmente interessa todo mundo aqui, né? Tem muito brinquedo, especialmente para Power Rangers. Os bonecos são decentes, não são o meu design favorito, mas não me ofendem nem nada, mas provavelmente eu deixaria eles passarem. Agora, o morfador do sexto membro e a espada-arma dele, mindê, papai, que delícia. O que eu achei meia boca foram os robôs. Eu gosto que aqui são 5 nada, ao invés de 5 coisas separadas que não tem nenhum motivo para serem separadas, mas os robôs em si não me atraíram muito e eu desgosto bastante da decisão de mostrar algo de cara que tem 2 formas. O segundo mech que aparece, o ninja lá, eu acho feio. Sem mais nem menos, nem fundindo ele fica legal. O dinossauro do membro extra parecia promissor, mas quando eu vi o brinquedo dele, perdi todas as esperanças. Isso falando de tudo que tem em comum entre as séries, porque Power Rangers adora criar coisa original e... As armaduras, tanto do Ranger Quantum quanto do Vermelho, são muito esquisitas e não combinam nada com a estética do bagulho. Além do que o cara usa patins. Patins. Agora o elemento que eu não sei exatamente se conta como um brinquedo e foi o que eu mais odiei em Força do Tempo. A coruja. Em Time Ranger, esse é o Taco, que em resumo ele é o R2-D2 do pessoal. Ele é o computador que tem o banco de dados dos criminosos, que chama os ordens e que serve de guia para a nave e tal.
Mesma coisa que a Circuito em Força do Tempo. Sim, eles trocaram o gênero do bicho. Uma marcação desde sempre perseguiram essa franquia. Se fosse só isso, eu nem perderia meu tempo falando dele, mas o que fizeram com a personalidade do meu mano Coruja é de chorar. O Taco, apesar de ser um robô, ele tinha muita personalidade. Na realidade, sempre foi o sexto membro da equipe. Ele não só falava as coisas que os Brains precisavam saber de maneira robótica, ele interagia com o pessoal, tinha conversas sinceras e ajudava no que podia. Por vezes se metia na linha de frente pra ajudar eles. Fora que mais pro final ele tem uma crise essencial por não se ver mais com utilidade pra equipe. Ele é um personagem muito interessante, apesar de parecer passivo na maior parte do tempo. Mas no que importa, que são os desenvolvimentos e a interação, ele sempre esteve lá. Agora, Circuito, ela é uma criança burra. Eu fiquei bem surpreso quando eu vi ela, porque eu jurava que eles iam excluir o personagem. Mas quando eu notei que o personagem interessante que conheci virou só uma menininha com voz chata que fala as coisas de maneira mais direta e reta possível, eu preferi que tivessem cortado. Eles até fingem que vão arriscar algo mais complexo com ela, mas nunca vai pra frente. Toda a diversão que tinha no diálogo entre ele e o resto da equipe foi jogado fora, porque ela não é só um robô com voz de criança. Ela fala como uma criança. Então ela fala de uma forma simplesmente irritante a longo prazo. Fora que eles geralmente achavam que o público era analfabeto. Em uns episódios, os Rangers são presos em outra dimensão. Eles conseguem fugir, mas para libertar os outros precisam destruir o bagulho tanto por dentro quanto por fora. Mas a forma que o bicho explica é tão... Cara, não tem como explicar, você tem que ver pra entender. Isso é uma coisa que eu acho que era só um errinho bobo, mas parece tendência em Power Rangers pegar um personagem não humano e sentar e transformar ele em uma coisa horrorosa. Uma das coisas que eu mais odiei em Morfagem Feroz foi o que fizeram com os parceiros de robôs, e aqui não foi diferente. Mirai e Sentai Time Ranger é uma série que se estica demais, por sua conclusão, personagens e temáticas ainda são uma coisa que vale a pena ser vistas mesmo hoje. O ideal seria vê-la numa qualidade melhor, mas vai que uma fansub arruma uma versão Blu-ray pra gente, né? Agora, a Força do Tempo, tudo que foi dito sobre ela só faz sentido se você for um adolescente que pegou pra rever ela bem cedo e depois nunca mais viu, porque ela não tem nada demais. Talvez pra sua época, pra sua faixa, falar de temas sociais fosse algo, mas nego trata como se essa franquia nunca tivesse lidado com coisas sociais, ou como se ainda pra outras coisas pra criança nessa mesma época não tratassem de temas mais pesados. Já no segundo episódio dessa série, nós temos uma situação em que eu prefiro a versão japonesa americana, bem diferente do primeiro. Não é uma diferença tão brutal quanto tem SPD, porque Força do Tempo ainda tem umas coisas legais, mas não é esse bafafá que todo mundo fala por aí como sendo a temporada mais polêmica, sombria, coisa do tipo. Enfim, no final do dia eu sempre recomendo vocês a verem ambas as séries, porque não custa nada e é um repertório legal pra você ter.